Vamos iniciar mais um episódio da terceira temporada do Sobedcast. Eu sou Juliana, sou membro da comissão científica e vou aqui bater um papo com a minha amiga, a doutora Leliane Alencar. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar para a gente começar a nossa conversa. Me chamo Leliane Alencar, sou cirurgiã geral de formação, especialista em endoscopia digestiva, membro titular SOBED, membro da SGE. Sou atual chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Barão de Lucena, coordenadora do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, diretora médica da Endogastro Diagnóstico em Recife, Pernambuco. Leliane, vamos começar esse nosso papo falando uma coisa que eu acho que realmente importa a todos os endoscopistas. E uma grande proporção de nós é acometido por algumas lesões ou algumas injúrias, dores e sintomatologias decorrentes da própria realização dos exames, né? Quais são as queixas mais comuns e as lesões que a gente encontra mais comumente nessa população de endoscopista? Então, com o advento da endoscopia digestiva como especialidade, né, diferente de 3 décadas atrás, a dedicação do médico na realização de procedimentos, né, o tempo consumido na realização de exames tem sido cada vez maior, né? Nos últimos estudos, estima-se que os endoscopistas gastam acima de 40% do seu tempo útil na realização de procedimentos. Esse fato não se observava há 20 anos atrás, né? Então, um maior número de procedimentos, um maior tempo gasto na realização dos exames, o advento de procedimentos terapêuticos complexos de longa duração, tem contribuído para o surgimento de lesões, né? Pois muitas vezes não conseguimos conciliar um ambiente ergonômico no trabalho com a realização dessa jornada cada vez mais laboriosa, né? E a ausência de pausas entre os procedimentos, um maior número de exames pela demanda de serviços públicos ou mesmo privados, né? Isso tem desgastado bastante a estrutura física dos colegas, e isso a longo prazo pode não só levar a lesões, como também diminuir a vida útil do endoscopista. Então, isso carece de mais foco, mais estudos e medidas preventivas. E há muita queixa, assim, do comprometimento da região das mãos, polegares, punhos, mas também a cervical e a região lombar, não é? E pela literatura a gente vê que tem uma certa diferença entre a população feminina e masculina, né? Isso é relatado, apesar de a gente ter estudos que não têm essa robustez toda, né? Porque vem muitos dos estudos da videolaparoscopia. Mas será por que tem essa diferença e que geralmente as mulheres têm um maior comprometimento em relação aos homens? Então, alguns estudos mostram uma maior susceptibilidade das mulheres frente aos homens. Podemos inicialmente atribuir à nossa estrutura física, que realmente é uma estrutura mais delicada em tamanho. O tamanho das mãos é muito importante, porque os aparelhos de endoscopia, eles são desenhados no modelo one size fits all, né, tamanho único, né, e ele deveria, na verdade, abraçar, né, idealmente, no mundo ideal, a mulher percentil 5, ao homem percentil 95. Mas nós vemos que isso não acontece. Então, principalmente nas endoscopistas que têm uma mão menor, 6,5, 7, tamanho de luva, é muito difícil você conseguir manejar as manoplas de maneira confortável, né? Da mesma maneira, no caso das colegas e dos colegas que executam CPR, né, eles têm uma demanda maior também do polegar, né? Isso leva a mais lesões. A maioria dos estudos são baseados em surveys, né? Então, eles são um pouco subjetivos. As mulheres, além de serem mais acometidas pelas lesões, elas têm uma maior incidência de lesões nas extremidades superiores, enquanto os homens tendem a relatar mais lesões na região lombar, né? Então, acredito que seja pela fragilidade da estrutura feminina, né? Nós temos uma menor massa muscular, cerca de 20%
menos massa muscular do que a população masculina e menor força de torque. Né? Claro que a gente pode até discordar, né? Eu acho que isso não pode ser generalizado, mas em alguns estudos, alguns artigos, eles citam que a força de uma mulher de 20, 30 anos se equipara à força de um homem de 70 ou 80. Nossa. Eu acredito que há controvérsias. Acho que a gente pode discutir isso, né? Com certeza. Os níveis de evidência disso são muito baixos. E as mulheres, elas alcançaram um status na endoscopia digestiva de serem destaque, realmente, de ter uma demanda de procedimentos diagnósticos e terapêuticos avançados. E isso realmente aumenta o desgaste físico, né? Então, somos uma população cada vez maior dentro da endoscopia digestiva, então vamos sofrer também com essas injúrias relacionadas à endoscopia. Como é que a gente pode fazer no nosso ambiente, na nossa sala de exame, para tentar melhorar essa situação, otimizar esse investimento em ergonomia para que o endoscopista sofra menos lesões no seu trabalho? Então, existem algumas recomendações. O nível de evidência ainda é baixo, mas do ponto de vista preventivo é o que a gente pode efetivamente fazer de maneira imediata, né? Sempre com o apoio das instituições onde trabalhamos e da equipe, né? que nos circunda. O que se estimula é que se adote a chamada posição neutra dos exames. O que é isso? É uma posição onde você se encontra de maneira confortável, sem forçar nenhuma das suas articulações de maneira antianatômica, onde o seu peso esteja igualmente distribuído entre as suas duas pernas e onde você consiga ter um conforto ao trabalhar, onde você não precise, durante o seu procedimento, se incomodar com qualquer tipo de dor ou de injúria. Né? Nesse ambiente, para favorecer essa posição neutra, se recomenda uma posição de monitor, preferencialmente em frente ao endoscopista, com a distância entre 80 a 120 metros, ou centímetros, perdão, de distância, um ângulo de 15 a 25 graus abaixo da linha do horizonte, uma mesa ajustável, recomenda-se que ela fique na altura dos cotovelos ou até 10 centímetros abaixo. Eu, do ponto de vista pessoal, eu já tive alguma experiência desagradável em relação a essa questão. Em alguns serviços que eu trabalhei e outros que ainda trabalho, as mesas são fixas. Então, essa impossibilidade, né, eu tenho 1,58 m, outros colegas têm 1,80 m. A mesa é confortável para eles. Para mim, não era confortável. Eu comecei a ter muitas dores no meu ombro direito, enquanto trabalhando com fazia ombro colonoscopia. elevado. Exato. E como era um número muito grande de colonoscopias, eu desenvolvi uma lesão no ombro, né, que conseguiu ser revertida. Então, eu comecei a usar um calçado mais alto para me adaptar à mesa, já que a mesa não baixava, eu precisava subir para me adaptar. Ou botar um tablado, talvez, também, né? Nesses casos, talvez botar um tablado embaixo dos pés. Porque um sapato alto também pode ser bem desconfortável para quem passa o dia em pé trabalhando, né, Liliane? Exato, pois é. Então, assim, é uma decisão difícil e a gente precisa realmente buscar alternativas que tragam o nosso conforto, né? Então, se fala muito nos guidelines da SGE em tapete antifadiga. Nós não dispomos. Isso aqui, ele também tem um nível de evidência muito baixo. Além disso, se recomendam pausas entre os exames, né? Então, se o colega tem aquela agenda muito atribulada, com intervalos muito curtos, o ideal, e ele sofre de dores, né? Então, ele está sofrendo, ele tem uma exposição maior para sofrer lesões. Então, recomendam-se micropausas com alongamentos. Eles especificariam uma pausa de 1,5 minuto com alongamentos entre procedimentos que durem 20 a 40 minutos cada, ou uma pausa maior de até 45 minutos ao longo do dia. Isso está relacionado, segundo os estudos, ao menor índice de lesões. E realmente nós precisamos respirar, né? Nós precisamos dessa pausa entre procedimentos, principalmente os mais laboriosos, né?
E a pausa é importante também saber que grupos musculares você faz. A gente não é educador físico, mas na verdade essa flexão de pescoço, hiperextensão de pescoço, da mesma forma nos punhos, né, nas duas mãos. Então tentar fazer flexão, extensão da região de punhos. E também a gente tem que lembrar das pernas, porque a gente trabalha em pé muito tempo, né? Isso. Então o fato de fazer hiperflexão dos pés, hiperextensão das pernas. Então isso é muito importante, dar aquela alongada na musculatura que fica muito fadigada durante o exame, né? Em relação também aos médicos que praticam CPRE, a gente sabe que o avental de chumbo ele tem um grande peso na região dos ombros. Tem alguma coisa que o endoscopista que faça CPRE ele pode fazer em relação a essa questão dos aventais para reduzir essa carga nos ombros especificamente? Existem aventais de tungstênio, né? Que são mais leves. As duas peças também, né? Exato. Então, elas distribuem o peso ao longo do corpo, né? Mas, em geral, alguns colegas, eles adquirem para uso próprio, né? Via de regra, nos nossos serviços aqui no Brasil, a gente não tem. Não tem, né? Geralmente a pessoa às vezes tem que fazer o seu próprio avental para poder levar para o ambiente de trabalho, né? Exatamente. Existe, segundo os estudos, o colega que realiza acima de 150 CPRs por ano, ele tem um alto risco de exposição às lesões relacionadas à endoscopia, né? Em relação aos endoscopistas convencionais, né, alta e baixa, um volume acima de 20 exames por semana ou acima de 16 horas por semana já expõe. Eu achei esse número bem baixo. A gente faz muito mais do que isso, né? 20 exames por semana, 16 horas por semana. Eu já trabalhei 16 horas num dia, né? Então. E pensa também isso ao longo da carreira, né? Quer dizer, trabalhando há 20 anos como endoscopista, né? Isso. E um fator isolado também de exposição é um tempo tempo como endoscopista já acima de 15 anos de carreira também já é um fator isolado de maior risco. Uma das coisas que também aventa-se é a melhoria no design dos endoscópios, né? Conforme você falou, a questão da mão feminina, principalmente as mãos menores, um viés que acontece é o seguinte, a pessoa tirar a mão direita para mexer com a manopla do right and left. Isso. Que é uma coisa que as pessoas que têm a mão maior não conseguem manejar com a esquerda, que tá até a técnica mais correta, vamos dizer assim, né? Exato. Então, essa melhora no design dos endoscópios, pensando nas mulheres. E outra coisa também fundamental é que a adequada manutenção dos endoscópios. Sim, né? É muito importante. Não é raro a gente pegar um endoscópio e vai fazer uma colonoscopia, um endoscópio completamente duro, que você tem que fazer muito mais esforço para fazer um exame, que seria muito mais fácil, né? Exato. Às vezes você precisa forçar a manopla com muito mais força do que habitualmente precisaria. Existem, é citado na literatura, umas borrachas adaptadoras usadas no Japão, né? Infelizmente também a gente não dispõe aqui, eu adoraria que tivéssemos isso à disposição. Mas a questão dos aparelhos, na verdade, é a questão número 1. Quando você vai analisar o painel de intervenções efetivas, as mudanças na postura em si, atividade física, ela está lá embaixo na pirâmide invertida. No topo da pirâmide sempre se cita substituição, né? Substituição e adaptação. Então, o fator número 1 citado na literatura e nos artigos mais recentes seria realmente a possibilidade de mudança no design dos endoscópios. Mas até que ponto isso seria viável, né? Mas a realidade é que os aparelhos, eles evoluem muito em imagem, mas em design realmente eles não têm tido grandes modificações, né? Então isso gera boa parte aí do quadro que a gente observa. Um aspecto fundamental também é a conscientização do endoscopista jovem, no sentido de investir nessas alterações para melhora da ergonomia desde o começo da carreira. E também a gente pode ter uma dificuldade muito grande com a equipe de enfermagem, né? A gente sabe assim, você está num serviço que às vezes é um serviço público, você tem uma facilidade um pouco maior para mexer com o mobiliário da sala de exame com uma maior facilidade, mas se você é uma prestadora numa clínica que já está montada, eu sinto assim que a gente tem muita resistência na mudança das coisas da sala. Será como é que a gente consegue trazer a enfermagem e, de repente, o administrador para junto da gente, talvez com números e com trabalhos mais robustos,
para mostrar que aquilo vai ser importante e que o servidor e o funcionário ele não vai ter dias de trabalho perdidos, né, por conta de lesões decorrentes de uma ergonomia não adequada, né? Então é importante muito, acho que, conscientizar não só a equipe da enfermagem, a equipe do gestor, mas também o jovem endoscopista que vai começar a trabalhar para ele desde do começo do caminho dele, investir na ergonomia, evitando lesões futuras, né? Importante, né, Leliane? Foi muito importante você falar do jovem endoscopista, porque em um dos estudos observacionais feito com alguns fellows, se observou um número alarmante, cerca de 2/3 dos fellows, abaixo de um ano de treinamento, eles já tinham lesões, né? Até porque eles são submetidos a rotinas bem exaustivas, extasiantes, geralmente em serviços com altíssima demanda, cumprem plantões, sobreavisos, né? Então, eles, desde o início, já são expostos a essas condições inóspitas. Então, é muito importante, né? A SGE, inclusive, no guideline, ela recomenda que haja um treinamento e uma conscientização sobre a ergonomia desde o início. Em relação aos serviços, eu acredito que uma conscientização coletiva de toda a equipe médica endoscopista é muito importante. Às vezes o colega se incomoda com aquela situação, mas ele se adapta. O ser humano se adapta a tudo, as coisas boas e as coisas ruins. E eu acredito ser importante a gente acabar com a cultura do se adaptar ao ruim e achar que não pode ser de outra maneira. Então, acho que como equipe, cada equipe pode se unir um pouco mais e se conscientizar acerca disso, né? Em relação à equipe de enfermagem, muitas vezes, durante o exame, eles também são expostos a condições anti-ergonômicas. Então, acredito que uma conscientização de que ninguém precisa necessariamente estar passando por essa situação ou exercer o seu trabalho dessa forma, eu acho que essa conscientização pode trazer benefícios, né? Então, precisamos fazer a nossa parte aí na medida do possível, principalmente em cargos de gestão. Um empecilho, né, um entrave que nós observamos em vários serviços, realmente é a falta de estrutura adequada. Às vezes você não tem espaço para que o monitor seja movido, você não tem uma maca de altura ajustável, muitas vezes a maca é fixa ou é uma maca de transporte, né? Em um serviço que eu já trabalhei, existia uma maca fixa que ela era bem mais alta do que o ideal para mim. Então, eu sempre sofria muito. Maca de ambulância, né? Aquela que só tem 2 níveis também, que é super alto ou é lá no chão, né? Exatamente, ou no meu pescoço ou no meu joelho, né? Então, essa mesa fixa, que ela era muito pesada, muito antiga, ela enferrujou as pernas. Então, a solução que na época a direção do hospital encontrou foi serrar as pernas. A altura ficou ótima para mim, mas os meus colegas de 1,80 m começaram a sofrer. Então, eles começaram a ficar expostos. Então, é uma situação muito difícil, né? Então, tem que chamar o gestor e mostrar realmente com dados, com dias de afastamento do trabalho decorrentes disso, né? Exato. O motivo, porque ele tem que investir, né? Exato. Quanto menos lesões, menos dias fora do trabalho, mais pacientes beneficiados, né? Então, a gente não pode ter medo de falar, de ser taxado como chato, como implicante, porque, na verdade, esse é um assunto que tem um enfoque cada vez maior, né? E a importância dele só vai crescer, porque a endoscopia digestiva está crescendo muito, o número de endoscopistas, a importância da endoscopia digestiva nos centros, né? Então, o número de procedimentos avançados. Então, isso vai ser um tema que vai precisar ser abordado, né? Vai precisar ser encarado frente a frente mais cedo ou mais tarde. Então também outra coisa, existiam muito aqueles armários em que se fecha e tranca as portas para o equipamento ficar bem resguardado, que não são os trolleys normais dos aparelhos. Sim. Isso também dificulta, porque ali você não consegue ter uma mudança no nível da tela. Isso.
né? Então é importante também, além da mudança do nível da maca, a mudança do nível da tela. E para procedimentos avançados e procedimentos que demandem mais tempo, você tem que ter com alguém da enfermagem junto a você, porque a gente vê muito, por exemplo, no Japão, a presença de mais de um monitor em sala. Sim. Então fica um monitor voltado para o endoscopista e um monitor voltado para quem está te auxiliando da enfermagem. Isso. Justamente por isso, para investir por investimento na ergonomia da equipe que te assiste também. Exato. Né? Exato. Então, viabilidade existe? É um custo maior? Mas eu acho que isso, na medida que a gente tiver estudos melhores e que mostrem que isso vai ser benéfico para o andamento do serviço, eu acho que o investimento vai valer, né, Leiliane? Sim. Eu tive a oportunidade, né, tive o privilégio de passar um tempo no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Kobe, e o ambiente ergonômico lá é algo realmente perfeito. É realmente um ambiente dos sonhos, você ter uma facilidade de mover as telas, de mover a maca, um espaço adequado para todos os profissionais na sala. Inclusive, até me lembrei de um detalhe. Nas aulas introdutórias à dissecção endoscópica submucosa, os professores japoneses, antes de tudo, eles falam sobre ergonomia. Então, é muito importante. Isso já está realmente dentro da cultura endoscópica japonesa. E isso é fantástico. Eu vi alguns japoneses também, e não só japoneses, eu conheço pessoas brasileiras, e eu também me incluo nessa amostra, exames mais prolongados, por exemplo, uma colonoscopia, que às vezes você tem um tempo maior de exame. Eu faço colonoscopia sentada. E as ISDs, as dissecções de submucosa, geralmente também, tanto auxiliar quanto médico sentadinho. Sim, então você bota a maca no nível, ajusta a altura da tela, e você faz um procedimento que às vezes você fica 2, 3 horas, você fazer o procedimento sentado. É um conforto, as pernas agradecem, mas é possível. Então assim, a pessoa pode ter uma dificuldade no começo pela falta de costume mesmo, mas é completamente viável. Né? Isso eu vi no Japão, e aqui a gente tenta trazer o que a gente consegue, a gente traz para cá também. É verdade. Então talvez seja outra dica para tentar ter essa melhora na ergonomia e no conforto durante a realização do exame mesmo, né? O conforto é importante para tudo, né? Ele vai beneficiar, acima de tudo, o paciente, pois nós vamos conseguir realizar o procedimento de uma maneira mais... maior conforto. Isso implica em mais concentração, em mais efetividade, um menor tempo, né? Quando você tem mais conforto, você consegue executar os procedimentos de uma maneira mais ágil. Eu acho que a gente precisa, até como sociedade, investir e falar mais a respeito disso. Inclusive, acredito que precisamos ter os nossos números. Nós precisamos investir em ter os nossos números a respeito... A nossa realidade, a né, nossa Leiliane? realidade, exatamente. Que eu acho, inclusive, que os nossos números podem ser maiores do que a gente vê aí na literatura. Eu acho que esse papo tá ótimo, maravilhoso, Liliane. Agora, só realmente para a gente pincelar e finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que você desse uma espécie de take-home message, o que acha que é mais importante nessa temática toda que a gente conversou por aqui, para a gente poder finalizar a conversa. Que a gente precisa ter em mente é que, para cuidar dos pacientes, nós precisamos nos cuidar, né? O autocuidado é importante. O autocuidado, ele vai levar a um menos desgaste físico, menos desgaste mental, né? Um maior rendimento, maior benefício aos pacientes. E eu acredito que nós não podemos ter medo de expor as nossas ideias e expor as nossas condições de uma maneira construtiva, né? Precisamos mudar um pouco essa cultura do adaptar-se a qualquer coisa, né? Precisamos investir em melhores procedimentos e em um melhor ambiente de trabalho. Obrigada, viu, Leiliane? Obrigada também.